Imagine entrar em uma concessionária da Vauxhall e estar considerando uma Mercedes. Hoje, isso soa absurdo. Se você tem dinheiro para um Classe E, não vai ficar andando pela Vauxhall para ver se eles têm algo interessante escondido em algum canto. Mas há 40 anos, as coisas eram diferentes porque este é um Opel Senator, conhecido como Vauxhall Royale, no Reino Unido. Um sedã executivo de 6 cilindros em linha, capaz de mais de 210 km por hora, com um objetivo realmente ambicioso: atrair compradores da Mercedes e da BMW. Obviamente isso não funcionou, mas o surpreendente é que a culpa não foi do carro. Hoje, vamos analisar um dos Vauxhalls mais ambiciosos já construídos e a última vez em que eles realmente acreditaram que poderiam enfrentar os fabricantes premium em seu próprio jogo. Na década de 1970, a General Motors era dona da Vauxhall na Grã-Bretanha, da Opel na Alemanha e da Holden na Austrália. E os executivos ficaram realmente frustrados por terem que fabricar carros separados para cada mercado. A solução foi um grande programa para criar plataformas comuns que pudessem ser usadas em todo o mundo, e o Senator foi o produto final dessa estratégia. Por baixo, ele era essencialmente uma versão alongada do Opel Rekord, conhecido no Reino Unido como Vauxhall Carlton. E o carro que ele substituiu diz tudo sobre as ambições da GM. Os antigos Opel, Admiral, Capitane e Diplomat eram grandes e bastante antiquados. O novo Senator era moderno, aerodinâmico e tinha um caráter distintamente alemão. Na Grã-Bretanha, ele chegou em 1978 ostentando os emblemas da Vauxhall e o nome Royale. Pela primeira vez, desde os antigos Viscount e Cresta, a Vauxhall tinha novamente um verdadeiro carro-chefe. Ao lado do sedã estava o elegante Royale Coupé, conhecido em outros lugares como Opel Monza. A mensagem era clara. A Vauxhall não queria mais ser conhecida apenas como uma fabricante de carros familiares. Eles queriam um lugar à mesa dos executivos e tudo, exceto o ar-condicionado, era de série. Trava central, vidros elétricos, direção hidráulica, bancos de veludo, todos os luxos que os compradores esperavam. E este aqui, sendo o modelo CD topo de linha, ainda vinha com ar-condicionado incluso. Os primeiros Senator usavam o motor Opel 6 cilindros em linha de 2,8 litros, alimentado por carburador, que produzia 140 cavalos de potência, o que não era nada mal para a época. Mas as coisas ficaram realmente interessantes quando o motor 3 litros injetado foi lançado em 1982. Esse sedã modesto agora tinha 180 cavalos de potência e podia passar dos 210 km por hora. Na verdade, com o mesmo motor no Monza, ele se tornou o Opel de produção mais rápido de todos os tempos. 215 km por hora, de 0 a 96 km por hora em 8,2 segundos, o que era realmente bem rápido para o início dos anos 80. O problema é que as pessoas não compram esses carros simplesmente porque eles são bons. Elas compram por causa do status. E é aí que a Vauxhall enfrentou uma batalha difícil. Afinal, se você tinha dinheiro para um Royale, estava a um passo de conseguir um BMW Série 5 ou um Mercedes W123. Carros com emblemas muito mais prestigiados. E incrivelmente a Vauxhall parecia estar ciente disso. O diretor de marketing da Vauxhall, Des Savage, chegou ao ponto de pedir aos concessionários que fossem seletivos sobre quem eles permitiam comprar o carro, sugerindo que recusassem educadamente os compradores caso eles fossem inadequados, mesmo que tivessem dinheiro. Imagine entrar numa concessionária Vauxhall hoje e ouvir que não é distinto o bastante para comprar um Grandland. Parece completamente insano, mas isso só mostra o nível de aspiração que eles tinham para o Royale. Nos anos 80, a GM uniu as concessionárias Vauxhall e Opel, no Reino Unido, fazendo com que o Royale, nome que acho cafona, sumisse e fosse trocado pelo mais sonoro Senator. As avaliações da época elogiaram bastante esse carro, mas a Mercedes e a BMW só ficaram mais fortes. Vamos dar uma volta e ver se ele era mesmo bom para desafiá-los.
Olha, em marcha lenta, ele é tão silencioso que quase não se ouve nada. Mas assim que você pisa, ele sobe de giro muito bem e é suave como uma turbina, mais ou menos até 3.500, 4.000 rotações. Agora, este aqui tem um câmbio automático. Normalmente, eu não ficaria muito impressionado com isso porque eu prefiro um câmbio manual, mas acredito que pelo menos as primeiras versões desse vinham só com um manual de 4 marchas, o que não é muito bom. E também, para ser sincero, para o papel que esse carro tem, um automático, mesmo que seja um meio esportivo como esse, não é algo tão ruim assim. Agora, algumas coisas sobre esse carro, pois ele é incrível. Você deve ter notado que possui placas alemãs. Gertz veio da Alemanha. Eles estão de férias por uma semana e ele queria o carro filmado. Isso é sensacional! E não é só isso, esse carro está na família dele. Os pais dele compraram esse carro em 1983, então ele tinha 1 ano de uso quando eles compraram. Desde então, está na família. Agora o carro passou para ele e ele meio que consertou e restaurou. Tinha um pouco de ferrugem no painel corta-fogo e na parte de trás. Mas ele tem 181 mil quilômetros rodados, então já deu uma volta no odômetro e está em excelente estado. Obviamente, por fora ele foi restaurado, mas se você olhar o interior aqui, parece praticamente novo. Está realmente bonito. Agora, as primeiras impressões são de que você senta nesses bancos e eles são tão macios e confortáveis, são como travesseiros. E claro, eles têm esse veludo com aparência e toque luxuosos. Tem algo nesse material que nos últimos anos simplesmente me deixou maluco e eu prefiro muito mais esse material ao couro. Ele realmente parece luxuoso, também te mantém no lugar, então os bancos não precisam ter apoios laterais tão pronunciados para evitar que você se mova nas curvas. Agora, em termos de estética, o interior não é tão impressionante. Os botões parecem todos um pouco grosseiros e baratos, mas tenho que dizer que o funcionamento deles é na verdade preciso e bem agradável na maioria deles. A única parte que deixa a desejar é a alavanca, que parece barata e tem um toque barato. É bem frágil, também não é muito agradável de acionar. Mas vamos ver como esse 3 litros se sai quando acelerarmos na estrada. Olha, ele desenvolve bem. Não é incrivelmente rápido pelos padrões de hoje. Tenho certeza de que, se tivesse o câmbio manual, pareceria um carro completamente diferente. Do jeito que está, é rápido o suficiente. Ele é surpreendentemente lento na saída. Na primeira marcha, o conversor de torque rouba um pouco da potência, mas depois o carro embala, ganha velocidade e não fica tão ruim. O limite do conta-giros fica na faixa amarela e depois vai para o vermelho em 6,5. Mas o câmbio automático troca de marcha em 5. Eu entendo o motivo, porque ele é muito suave até cerca de 5.000 giros. É aí que ele começa a ficar um pouco mais áspero, e é por isso que ele troca de marcha nesse ponto. Ele tem bastante torque em baixas rotações, mas a potência não é exatamente o que vai te marcar nesse carro. Acho que o que realmente surpreende é como ele anda. Agora, a direção ela é boa, tem bastante sensibilidade, tem bastante retorno ali, mas ela se comporta muito bem na estrada. Então estou realmente surpreso com a suspensão. A sensação é muito boa, agora é independente na frente e atrás. Inicialmente, quando cheguei aqui, pensei que fosse um eixo traseiro rígido, mas, conversando com o proprietário, ele confirmou que na verdade tem suspensão independente nas 4 rodas. E também, este carro sendo um CD, que é o topo de linha absoluto, tem suspensão traseira autonivelante. Agora você pode ver a pequena bomba no compartimento do motor. Eu li na internet que era hidráulica, mas quando você olha para ela e para a linha que sai, para mim parece que aquilo é uma linha de ar. Então eu acho que ela tem suspensão traseira a ar. Seja lá o que for, o conforto ao dirigir é absolutamente exemplar. É realmente bom o suficiente, sem dúvida nenhuma, para competir de igual para igual com BMW e Mercedes. O Mercedes
W123 talvez tivesse uma condução ainda mais suave, mas não tenho certeza se seria mais confortável do que este. Com certeza, em controle de carroceria, este seria melhor. Dinamicamente, eu suspeito que uma Série 5 seria um pouco melhor em uma condução mais agressiva, mas vamos descobrir quando chegarmos às curvas mais fechadas em instantes. Estou impressionado, o refinamento é excelente, ruído do vento quase inexistente a cerca de 100 km por hora. Sem ruído dos pneus, o motor é silencioso como um sussurro, normalmente ele fica entre 2 e 3 mil giros. E tem esse zumbido suave e agradável vindo da frente. Estamos nas curvas fechadas. Vou forçar um pouco. O carro é grande. Não espero que seja incrível, mas vou travar na segunda marcha para isso, porque câmbios automáticos são realmente ruins para esse tipo de coisa. Jogo o carro na curva e ele inclina um pouco, mas não é nada exagerado. E então, quando é uma curva bem fechada, mesmo com o acelerador no máximo, ele acaba saindo um pouco de frente. Não aconteceu, a traseira não entrou em ação em nenhum momento. Tem bastante aderência de sobra, mas sim, um Série 5, se você realmente levar ao limite, provavelmente seria um pouco mais gratificante. Mas não tem muita diferença não, é um carro muito competente. Vamos passar pelas marchas de novo. Os freios são bons, aliás, fáceis de modular, talvez faltem um pouco de sensibilidade, mas não são ruins não. O desempenho na saída realmente deixa a desejar. Eu não sei, deve ser só o conversor de torque que age assim. Mas, olhando aqui para o painel também, os instrumentos são super claros. E só 2 mostradores grandes, velocímetro e contagiros. E esse aqui também tem uma relíquia muito charmosa dos anos 80, um econômetro que fica indo de um lado para o outro. Bom, vamos colocar de volta na segunda marcha para isso. Eu suspeito que Gertz não dirige desse jeito. Mas, por uma vez, é bom se divertir um pouco. Olha, e é realmente bem acertado. Não está tentando ser um carro esportivo, mas na verdade é bastante ágil para algo desse tamanho. E não é intimidador ou assustador, é realmente fácil de dirigir. Você tem esse volante enorme aqui com esse aro maravilhosamente fino. Agora, esse design realmente me lembra dos tempos em que eu era criança, ainda na Itália. Eu tinha cerca de 8 ou 9 anos de idade e me lembro de outros carros que tinham o mesmo volante. É bem legal, e eu sempre gostei do logo da Opel. Tenho que dizer, o grifo da Vauxhall, é isso? Eu não sei, e os nomes também. As coisas da Opel sempre foram melhores. Agora, isso aqui se chamava Vauxhall Royale. Só de ouvir já é horrível, parece nome de hambúrguer. Tinha o Royale Coupé. Agora compare isso com o Opel Monza. A estratégia de nomes era muito melhor. Acho que os da Vauxhall eram simplesmente cafonas. Felizmente, mais tarde isso virou o Senator e eles pararam com os nomes Royale. É realmente muito refinado. O conforto de rodagem é excelente. Não há ruído do vento. O motor praticamente não aparece. Eu me vejo rodando muitos quilômetros com isso. E sinceramente, um carro moderno nem seria muito melhor. Em vários pontos, este aqui é mais confortável, principalmente os bancos. E simplesmente parece algo tão relaxante com esse câmbio macio. Agora, em termos de aparência, eu acho que eles são ótimos. Quer dizer, ainda é um carro de família. Não é um esportivo puro, mas o design era bem futurista, bem arrojado para a época. Este aqui está em um tom metálico laranja enferrujado, bem bonito. Se você quiser comprar um hoje, bem, na Europa tem vários à venda. Tem vários Opels. Eles começam em cerca de 3.500 libras. E isso é para um projeto de restauração mesmo.
Conforme você vai chegando perto de 10 mil, você encontra carros que são definitivamente mais utilizáveis, provavelmente bem legais também. E aí, os melhores de todos ficam em torno de 12 mil euros até mais ou menos 14 mil euros. No Reino Unido, só tem 2 à venda no momento. Tem um Opel Monza, e curiosamente, embora eles tenham passado para o Vauxhall Senator, o Monza sempre continuou sendo um Opel, porque acho que eles consideravam que era uma marca mais esportiva no Reino Unido. Mas enfim, tem um Opel Monza com motor de 3 litros. Agora, esse carro foi totalmente restaurado e parece muito bem cuidado. Ele está com umas rodas que eu realmente odeio, umas rodas modernas grandes, mas também aparece nas fotos com as originais. Então suspeito que seja possível ficar com as rodas originais. Eu voltaria direto para elas. Esse parece um carro adorável, mas esse está por um preço de dar água na boca. Não, de fazer chorar. 21 mil libras. Quero dizer, isso é uma quantia enorme. Belo carro. Totalmente restaurado, mas é muito caro. Agora também tem um da primeira série, que é antes de 82, então antes da reestilização. Então é um motor de 2,8 litros, com 140 cavalos de potência, menos desejável do que este em muitos aspectos. É um Vauxhall Royale, é da mesma cor deste aqui, que eu adoro. Ele tem o painel, que é da versão antes do facelift. No Reino Unido, eu acredito pelo que li, eles vinham com acabamento em madeira, que as versões europeias não tinham. Eles tentaram deixar o carro um pouco mais sofisticado por aqui. Então ele tem o acabamento em madeira e ainda tem um visual maravilhosamente setentista com o interior de veludo. Tem um visual fantástico. E esse está à venda, parece, por um valor mais acessível de 7.500 libras. Se você dirigisse um, acho que ficaria surpreso com o quão bom ele é. Eu tinha lido em testes de estrada que eles eram bons o suficiente para desafiar as marcas Premium, BMW, Audi e Mercedes. E eu estava bastante relutante em acreditar nisso, para ser totalmente honesto. Mas depois de dirigir hoje, acho que ele é tão bom quanto um W123 ou uma Série 5. É um pacote mais completo do que qualquer um deles, no sentido de que o Mercedes é mais macio, um pouco mais pesado, muito confortável, muito refinado. A BMW tem um lado esportivo melhor do que este, mas não é tão boa como um carro para todas as situações. A única área onde ambos são claramente melhores é no interior. Porém, este era mais barato e o interior não é ruim. É só aquela alavanca de seta que eu mencionei que deixa um pouco a desejar. O resto é bastante aceitável e os bancos de veludo, são simplesmente sublimes. Se gostou, veja o vídeo de um carro parecido, o Granada do fim dos anos 80, lançado pela Ford, que é outro modelo desse tipo e na verdade é melhor do que você imagina. Confira lá. Um enorme agradecimento ao Gertz e ao amigo dele, Michael, que vieram hoje em seus carros diretamente da Alemanha. Obrigado por assistirem e até a próxima!